Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, muitas vezes a nossa vida é palco de tribulações, de dificuldades. Nossa vida, de certa forma, é de altos e baixos, porque o sofrimento faz parte da existência humana. E a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, nos convida a confiarmos no Senhor, a esperarmos nele, a colocar diante dele nossas súplicas, nossos pedidos de ajuda. A oração de súplica é, de certa forma, uma primeira expressão de oração. O ser humano, se vendo limitado, se volta para Deus, que é todo-poderoso. O apóstolo Paulo, na segunda leitura de sua carta a Timóteo, se encontra preso. Estou sofrendo as algemas, como se fosse um malfeitor. Mas ao mesmo tempo ele expressa confiança diante de Deus e vai dizer depois: merece fé esta palavra: se com ele morremos, com ele viveremos, se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Cada um deve se avaliar diante da palavra de Deus. Quando a tribulação vem, qual é a sua atitude? Você deixa de rezar? Chega a pensar que Deus te abandonou? Os autores espirituais nos orientam a intensificar ainda mais a oração. E aí cumpre-se na nossa vida aquilo que diz Paulo na carta aos Romanos: tudo
concorre para o bem dos que amam a Deus. Quando vejo uma pessoa que passa por sofrimento, eu digo para elas, ela diz que não está sofrendo, está feliz, numa cadeira de rodas. Que bonito. Uma pessoa sem fé podia estar desesperada. De qualquer forma, o sofrimento faz parte da nossa vida, mas também é verdade que quando Cristo redimiu a humanidade pelo sofrimento, Ele redimiu o sofrimento. E o sofrimento ganhou valor de redenção. Por isso, quando encontro pessoas vivendo o sofrimento, já encontrei pessoas que disseram: estou cansado de sofrer, padre. Até chego a pedir que Deus me leve. E a boa nova, São João Paulo II diz que é uma boa nova também do sofrimento. O Evangelho comporta uma boa nova para o sofrimento. Eu digo, esse sofrimento não ficará sem recompensa. E o seu sofrimento, meu irmão, digo, vai te beneficiar a sua família e até pessoas que você não conhece, que são também parte do corpo de Cristo. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. É por isso que o apóstolo escreveu: em tudo dai graças ao Senhor. Em tudo dai graças ao Senhor. Também quando experimentamos o socorro de Deus em nossas vidas, nesse aspecto, este samaritano, eram 10 leprosos. O texto do Evangelho diz que quando Jesus estava para entrar num povoado, por que eles estavam fora do povoado? Porque eles eram segregados por causa do contágio. Eles formavam colônias de leprosos. Eu fiz o meu mestrado em teologia em Bogotá, Colômbia, e um dia fomos a uma cidade pequena, umas 2 horas de Bogotá. Hoje uma cidade normal, mas ali fora já uma cidade só de leprosos, de pessoas portadoras da hanseníase. Criaram até uma moeda própria. E antes da cidade tinha uma ponte. No carro estavam alguns seminaristas colombianos e eles disseram: padre, sabe qual o nome dessa ponte? Ponte das Lágrimas, porque os familiares traziam algum parente seu, algum membro da família com hanseníase, com lepra, e aqui despediam dele, para nunca mais ver, na maioria dos casos. Fiquei pensando quantas lágrimas aquela ponte testemunhou. Jesus estava ainda fora do povoado. 10 leprosos clamaram: tem compaixão de nós. Certamente um foi falando com o outro: tem um profeta da Galileia, ele está curando, inclusive leprosos ele tem curado. Vamos até ele, vamos dar um jeito de encontrá-lo. E clamaram ao Senhor, e o Senhor diz que eles
apresentem-se ao sacerdote, porque o sacerdote tinha a prerrogativa de conferir a cura de alguém que, porventura, porque também o nosso corpo às vezes surpreende. Então havia raramente, mas havia casos raros de uma pessoa ficar limpa. O sacerdote devia verificar a cura para reinserir a pessoa na comunidade. Jesus não quer só curar, ele quer promover. O evangelho é de integralidade, é uma libertação integral. Ele quer nos libertar espiritualmente. Em muitos casos também ele cura, e ele quer nos promover, porque o evangelho é de libertação integral, como disse o documento de Puebla. E aí eles vão, enquanto vão, ficam limpos. Eu fico imaginando, aliás, os retiros, exercícios espirituais de Santo Inácio, muitas vezes eu tenho ministrado aqui, e algumas vezes vou convidá-los aqui para fazer exercícios espirituais de Santo Inácio. Estou fazendo na sede da minha comunidade. E é tão bom. Santo Inácio, em alguns momentos, nos convida a contemplar o Evangelho, a entrar no Evangelho, usando também nossa criatividade, guiada por Deus. Fico então pensando, quando eles foram caminhando, olhavam para seus membros, estavam limpos, e comentavam com o outro: estou curado. O outro: também estou limpo, estou curado. E se abraçavam e começaram a fazer seus planos. Vou voltar para minha família, para minha comunidade. Mas um deles, um samaritano: vou voltar para agradecer o profeta. Vocês não vão voltar? Foi ele que nos limpou. E todos com pressa: não, vamos, vai ser difícil encontrá-lo, vamos. Mas ele volta, sai perguntando, porque, por certo, houve um distanciamento de onde Jesus estava, tanto eles como Jesus caminhavam. Ele vai perguntando, ele tem que encontrar, ele quer agradecer, seu coração está cheio de gratidão. Você é grato a Deus, meu irmão? Às vezes concentramos em 5% que não vai bem na nossa vida e esquecemos de agradecer pelos 95% que vai bem. Por isso Paulo diz: em tudo dai graças ao Senhor. E o salmo responsorial: cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Quantos milagres na sua vida, quantas graças. Pergunto: você tem agradecido a Deus? Insira na sua oração pessoal pelo menos 5 minutos diário de agradecimento a Deus, de louvor a Ele. Obrigado pela minha família, Senhor. Obrigado por realizar sua providência na minha vida. Por isso, desde a tradição bíblica, o agradecimento pelo alimento. Também ao redor da mesa agradecemos a Deus quando vamos nos alimentar. Em tudo dai graças. Insira seus 5 minutos pelo menos de louvor a Deus, de agradecimento a Ele por tantas bênçãos na sua vida. E aquele homem cai aos pés de Jesus. Jesus fica surpreso: onde estão os 9? Não foram os 10 curados? Somente esse estrangeiro voltou, era um samaritano. Como também naquela passagem do homem que é assaltado, espancado,
caído à beira do caminho, passa o doutor da lei, passa o levita, indiferentes, mas o samaritano se debruça sobre aquele homem. Aqui também o samaritano volta. Às vezes pessoas que não têm profundidade até, que não conhecem muito a religião, mas têm uma capacidade de agradecer. A gente encontra pessoas muito simples. Inclusive trabalhei numa cidade pequena, Monteiro Lobato, e aquelas pessoas às vezes até da zona rural, com muita simplicidade, dizia: padre, sem Deus não somos nada. Em tudo eu agradeço a Deus, tantas graças Ele me dá. Devemos cultivar esse coração simples. Nosso Senhor disse no Evangelho: bem-aventurados pobres de espírito. A pobreza de espírito é reconhecer os dons de Deus, nos faz reconhecer os dons de Deus. Pelo contrário, quando a pessoa se sente rico, autossuficiente, ele não reconhece que necessita de Deus. E às vezes nem cultiva a sua fé batismal, porque ele sente que se basta a si mesmo. Ele tem tudo, ele tem posses, ele tem tudo, e ele se torna arrogante. A pobreza de espírito, louvada por Jesus nas bem-aventuranças, nos faz colocar-nos de joelhos. Um cientista que descobriu o para-raios, ele dizia o seguinte: o homem só é grande quando está de joelhos. Ou seja, se temos essa capacidade de reconhecer os dons de Deus, de adorá-lo, de louvá-lo em nossas vidas, e sermos gratos a Ele por tantos dons que Ele nos concede, seremos exaltados. A palavra de Deus diz: quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Reconheçamos, meus irmãos e irmãs, os dons de Deus, também as ações libertadoras de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais difícil que seja seguir tua palavra,